Olá, muito prazer. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Carlos Santos. Eu sou responsável pela área comercial da Híbridos Tecnologia e gostaria muito de agradecer o seu interesse em conhecer o nosso sistema. Acredito que o que eu tenho ali a apresentar seja de muita relevância para o seu negócio e que lhe propiciará grandes benefícios, não só à sua empresa, mas também à sua equipe de colaboradores. A Híbridos é uma empresa de tecnologia da informação. Somos especializados em projetos de desenvolvimento, treinamento e consultoria para empresas de locação, principalmente para empresas pequenas e médias que estão em crescimento, em expansão e que precisam de algum tipo de transformação digital. Estamos localizados no interior, mais precisamente no Parque Tecnológico de Sorocaba. Temos um escritório de representação comercial em São Paulo e temos o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Os nossos serviços profissionais aos clientes envolvem a parte de análise de processos, treinamento, suporte ao cliente, serviços agregados como cabeamento de rede, backup, a parte de fornecimento de hardware, tudo que for necessário para se implantar uma rotina de informática automatizada. E também a parte de desenvolvimento de sistemas, que envolve o desenvolvimento de aplicações sob medida, desenvolvimento de web, e-commerce, criações de lojas virtuais, websites, tecnologias para cloud computing em nuvem e cliente-servidor. As aplicações que desenvolvemos, sobretudo, envolvem rotinas de integração, aplicações para dispositivos móveis, soluções web, sistemas de gestão e rotinas de automação. E utilizamos tecnologias Android, iOS, Microsoft e Java. Nosso sistema de gestão de locação de bens móveis está desenvolvido para atender diversos segmentos: construção civil, indústria, comércio, a parte de entretenimento, eventos, escritórios, informática e área de saúde. A grande vantagem de se trabalhar com essa diversidade de segmentos é que nós conseguimos, através do conhecimento, agrupar as melhores práticas de negócio dentro do software, de forma que o software hoje ele tem soluções novas para problemas antigos que antes não eram vistas pelo fato de, muitas vezes, você estar estanque só num segmento e não consegue ver a realidade de outras áreas. Esse é um grande diferencial que o nosso software tem. Temos uma presença digital marcante na web, no Google, no website. Nosso website ele é muito legal, ele tem a parte de educação, tem muitas informações, vale a pena conferir, tem um depoimento de alguns clientes, tem um e-book que você pode baixar gratuitamente, é muito bacana mesmo. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, no YouTube, tem diversos vídeos bastante legais lá, que dá para ter uma ideia mais precisa do que nós fazemos, e também no WhatsApp. Aqui temos um resumo de alguns clientes, né? Eu acho que o mais importante de destacar, né, nessa imagem é os motivadores que levaram alguns clientes a trabalhar conosco, né? Alguns foram motivados por estar com sistemas antigos e obsoletos, não atualizados. Outros estavam com sistemas muito caros, não estava tendo um retorno sobre o investimento feito. Alguns não tinham sistema, trabalhavam muito com operação manual, documentação em paralelo, anotações, planilhas Excel, documentos em Word,
não tinha absolutamente nenhuma integração, tinham que redigitar muitos controles e estavam realmente perdendo as rédeas da organização. Alguns precisavam de melhores contratos, mais dinâmicos, para dinamizar o fluxo de processos, e alguns tinham sistemas que estavam incompletos, alguns sistemas foram adaptados pelos fornecedores, eram sistemas comerciais de compra e venda, e tinham sido adaptados para a área de locação, né? Dando seguimento a esses problemas, o que nós conseguimos levantar foi que existe uma série de problemas que as locadoras passam, que tira o sono do locador, né? Roubo de patrimônio, contratos forjados, baixa rotatividade de estoque, custo de entrega excessivos, perdas e custos não reembolsáveis, falta de organização de processos, sistemas utilizados caro ou ultrapassado, baixa lucratividade em clientes, em equipamentos, baixo volume de vendas, concorrência desleal e manutenção de equipamentos muito cara. Isso tudo por perda de controle, um crescimento muito rápido da locadora. E vocês vão ver que o nosso sistema pode contribuir sobremaneira para resolver esses problemas. O nosso sistema é muito amigável, né? Ele tem uma tela que os nossos clientes gostam muito, porque ele é totalmente orientado ao processo, né? Ele é bem intuitivo, a pessoa com treinamento já consegue estar operando o sistema, toda a organização, toda a locadora dentro do nosso sistema. Ele é bem abrangente, ele envolve a parte de atendimento ao cliente, a parte de gestão financeira, cálculos automatizados, controle de prazos e precificação, parte de contratação, renovação, controles integrados, parte de vistoria de manutenção própria para terceiros e uma vasta gama de demonstrativos gerenciais e operacionais. O sistema em si lhe apresenta um retorno sobre investimento muito bom. Na parte comercial, o módulo comercial ele envolve a parte de cadastro de clientes fornecedores, locais de entrega e obras, orçamentos, pedidos de venda e compra, tabela de preço, loja balcão para venda, para alocação para pessoa física, comissão de vendedores, parte de faturamento. Faturamento tem 3 tipos de faturamento. Tem o faturamento individual, onde você fatura uma única obra do único cliente. O faturamento agrupado, onde você fatura todas as obras do mesmo cliente. E a medição, que é feito um corte numa determinada data do mês, e até aquela data é feito um cálculo do prorata de todas as locações que foram feitas para aquele cliente até aquela data, considerando todos os dias de locação e todos os equipamentos que estão na obra. Desmobilização, que é o pagamento antecipado da locação, orçamento de compras e rotinas de cortes e furos. O módulo de locação é responsável por todo o processo de retirada e devolução do equipamento. Ele envolve o cadastro de equipamentos, o cadastro de patrimônio e o cadastro de acessórios. Esses 3 cadastros trabalham juntos, de forma que se você tiver um patrimônio que tenha mais de algum acessório, tenham acessórios, eles podem já compor o teu contrato automaticamente. Parte de controle de estoques, rotinas de contratos, de emissão de contratos. Os nossos contratos são bem flexíveis, eles podem ser adaptados de acordo com a demanda, de acordo com a tua necessidade, pode ser customizado. Recibos de entrega e retirada de estoques, recibos de retirada de cliente, as fichas de devolução, avaria e vistoria. Ou seja, é um sistema que é bem documentado. O objetivo dessa documentação é garantir que num sinistro, numa obra, num acidente, você seja reembolsado do prejuízo que você teve. Então, por isso que a gente tem uma vasta documentação, para garantir que o teu cliente te reembolse
os prejuízos, entrada em estoque, renovação de contratos automáticos, sem perder o histórico de renovações, devoluções parciais ou totais, com substituições parciais ou totais. Sublocação e o romaneio de entrega e roteirização e logística. Na parte de manutenção, temos o sistema que permite a abertura da ordem de serviço. Essa ordem de serviço pode ser interna ou externa, própria de terceiros. O tipo de manutenção, se é corretiva e preventiva, de acordo com o calendário. Prazo estimado, custo estimado daquela determinada ordem de serviço. Planejamento e execução da ordem de serviço. Prioridades, disponibilidade e caminho crítico dentro do processo de manutenção, de acordo com o roteiro de manutenção, status, que podem ser passados para o teu cliente via SMS ou e-mail, cadastro de locais e oficinas, cadastro de tarefas e subtarefas, cadastro de mecânico, onde você pode cadastrar a taxa hora daquele mecânico de acordo com o nível de senioridade dele, se ele é um estagiário do Senai, se ele é um sênior, se ele é um mecânico pleno. Apontamento de mão de obra, que envolve tempo inicial, tempo final, para fazer aquela determinada atividade dentro da tarefa de manutenção, totais por tarefa e por ordem de serviço. Apontamento de materiais através da requisição do estoque, né, para materiais, onde envolve qual a peça que foi utilizada, qual o material, quantidade, total por tarefa, totais por ordem de serviço, e o custo final dessa ordem de serviço. E, finalmente, no fim, o comparativo entre o custo total e o custo estimado. Temos um módulo de loja que é implementado sobre demanda, ou seja, sobre encomenda, que é destinado a locadoras que trabalham com atendimento ao público, onde a gente tem a frente de loja, que é o PDV, o ponto de venda, que tem as rotinas de controle de caixa, abertura e fechamento, leitura e baixa de estoque via código de barras, relatórios de vendas por movimentação, por estoque, por cliente, por dia, por vendedor, e a emissão do cupom fiscal eletrônico via SAT. Na retaguarda do PDV, a gente tem o controle de produtos envolvendo o NCM, SKU, preço, custo médio, agrupamento, todos os dados fiscais do item que você está vendendo. Controle de estoque por localização por depósito, entradas e ajustes de estoque, inventário, expedição de mercadorias, controles por cliente, de clientes, pessoa física ou jurídica, ordem de compra para fazer o segmento, o follow-up, né, de compras para entrada em estoque de fornecedores através de nota fiscal de entrada via XML, relatórios diversos de posição de estoque, emissão da DANF, ou NFE para pessoa jurídica e a nota fiscal do consumidor. O módulo financeiro é um módulo aglutinador de todo o processo de resultado da locadora, onde nós temos o cadastro do centro de custos contas contábeis, registro e movimentação financeira de entrada e saída, valorização de estoques, inventário, gestão financeira de contratos, registro de todas as notas fiscais de entrada e saída, controle do contas a pagar, contas a receber, a parte de integração com bancos, que é o registro e a baixa de cobrança, posição de devedores inadimplentes, são um relatório muito importante esse, títulos recebidos a prazo, controle de títulos recebidos a prazo, à vista, pagamentos em cartão, em Pix, tudo você pode controlar dentro do sistema, posição financeira atualizada de vendas e despesas, comparativos financeiros, é uma vasta gama de comparativos financeiros através de relatórios, né? São relatórios gerenciais, movimentação física e financeira por cliente, equipamentos, curva ABC de cliente, curva ABC de estoques, fluxo de caixa. É um sistema bem interessante para a área financeira. Na parte financeira, temos ainda a integração bancária, que permite ao usuário emitir os boletos. Esses boletos são integrados ao banco de forma online,
ou assíncrona, de forma que você já pode imprimir o boleto junto com sua fatura e também já disponibilizar o boleto para pagamento, se for online, né? Ele permite emitir avisos de pré-cobrança próximo ao vencimento e de cobrança de inadimplentes. Estamos integrados com o Banco Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Sicredi, Sicobi, Caixa e uma infinidade de outros. Temos uma aplicação construída para a parte mobile. Esse sistema de acompanhamento de entregas e retiradas envolve todos os processos da área logística da locadora. Você pode configurar uma rotina de entrega, um trajeto dentro da ferramenta, envolvendo o Google Maps, vendo qual o melhor caminho que o entregador deve fazer. É muito interessante essa parte. Ele permite fazer todo o registro completo dos documentos de entrega, retirada, substituição e devolução. Ele permite fazer fotografia do equipamento entregue na obra e colher assinaturas dos clientes no recebimento do material. O sistema ainda tem alguns gráficos. Esses gráficos é um gráfico de inteligência de negócio, onde você tem comparativos de receita e despesa, comparativos de receitas mês a mês, curva ABC de clientes, curva ABC de equipamentos. Sem dúvida nenhuma, esse sistema apresenta como benefício todo o registro externo, né, contra fraudes, melhora a produtividade nas entregas, diminui as não conformidades, principalmente porque você tem a rastreabilidade de todo o processo, e também você tem também a gestão do que o teu funcionário está fazendo fora da empresa. A integração dos processos de locação entre as áreas elimina diversas atividades que não são produtivas. Esse é um dos principais objetivos do sistema, que é gerir melhor os processos. Esses processos não produtivos, como espera de aprovação de pedidos, renegociações a cada nova locação, controles manuais ou paralelos, redigitação de dados, dupla conferência e prover redução na incidência de erros humanos, fraudes comerciais e rastreabilidade de informações. Isso tudo é eliminado com um sistema de gestão integrado. Com o ciclo do processo reduzido, a locadora pode realizar alocações com maior frequência, reduzir risco de compra de equipamentos. Consequentemente, com essa visibilidade, os níveis de estoque se adequam à realidade do mercado e, com a maior velocidade no ciclo de negócio, o tempo de separação dos ativos do patrimônio passa a ser menor, garantindo o aumento do giro de estoque, promovendo dessa forma uma melhor administração disponível, realizando mais locações com a quantidade de equipamentos em estoque otimizada. Em outras palavras, o sistema de gestão visa melhorar o controle de estoque e aumentar a frequência de locações dos equipamentos que estejam disponíveis. A transformação digital tem mostrado que empresas têm o maior crescimento e expansão dos negócios quando tem um sistema integrado como o nosso, em até 35%. As empresas crescem mais rapidamente em até 35%. E empresas que têm sistemas, o nível de produtividade é superior a empresas que não têm sistema em até 10%. Além disso, um sistema integrado, ele diminui o tempo gasto em tarefas burocráticas e as diferenças entre locadoras grandes e pequenas, porque praticamente você teria as mesmas funcionalidades que uma locadora grande. O que aumenta com o sistema? Competitividade no mercado
e também uma maior assertividade nos planos de crescimento e tomadas de decisão da locadora. Além disso, diminui custos e diminui o engessamento de processos, porque uma locadora pode implementar o sistema módulo a módulo, o que aumenta as atividades estratégicas de alto valor agregado, porque os funcionários acabam se dedicando a tarefas mais nobres e mais importantes para todo o processo, e também a produtividade. Diminui o nível de equipamentos parados em até 32% e aumenta o nível de informação integrada entre os departamentos. Sem dúvida nenhuma, a integração de processo é o maior benefício que o sistema pode prover, porque você acaba obtendo uma melhoria nos controles internos sobre os equipamentos, um maior foco em processo e menor dependência da mão de obra, e em função disso, você acaba também reduzindo o nível de erros humanos e a eliminação de controles paralelos, principalmente aquele feito em planilhas, anotações, documentos externos, e também a aplicação da mão de obra. Você acaba aplicando a sua mão de obra do teu funcionário em atividades de real valor agregado, enquanto que todo o processo crítico é controlado pelo sistema. Rastreabilidade de todo o processo de locação, maior flexibilidade no processo sem perda do controle. Isso provê uma velocidade maior em todo o processo. Redução de perda de dados, informação com qualidade bem mais rápida para a tomada de decisões. Com todas essas atribuições, você acaba tendo um aumento na lucratividade, porque você acaba tendo incremento em vendas, redução de perdas e roubos, um melhor controle sobre os devedores através de uma cobrança mais acirrada sobre a inadimplência, melhor controle de despesas, redução de custos, uma vez que você tem todo o registro de gasto da locadora através dos relatórios financeiros, você sabe exatamente aonde você está gastando mais, onde você está gastando menos, ou está desperdiçando dinheiro, e aonde você pode melhorar todo o seu fluxo de capital investido. Você acaba sabendo exatamente quais são os equipamentos que têm mais saída e quais que devem ter mais investimento, quais que devem ou não devem sofrer manutenção. Você tem uma melhoria no controle de estoques e uma melhor roteirização de entrega. Temos aqui o depoimento de alguns clientes que estão abertos à visitação, contatos, já usam o nosso sistema há algum tempo. Eu acho que o mais importante de todo esse processo é que, com o sistema implantado, eles puderam ver o tanto que é incrível a equipe que eles têm, né? Eu acho que quando a gente conversa com eles, a gente consegue perceber isso quando a gente faz alguma entrevista de acompanhamento. A gente vê que eles estão muito contentes com o sistema, e tem alguns até que fazem recomendações para os amigos, para os parentes que tenham locadora também. Muito bem, era isso que eu tinha a dizer. Aqui estão meus contatos. Eu queria agradecer fortemente o tempo que vocês investiram em estar assistindo essa apresentação. Estamos abertos à visitação, estamos ansiosos para fazer negócio com você. Estamos na sua espera. Esse aqui é o acesso do sistema, tá? A gente tem... Por que eu estou mostrando essa primeira tela aqui para vocês? A gente tem essa primeira tela, toda vez que você entra no sistema, dependendo do usuário, ele tem acesso a essa tela aqui. E é uma tela muito utilizada pelos nossos clientes. É uma tela que mostra os avisos financeiros, certo? Mostra todos os contratos que vão vencer naquele dia e todos os contratos que não foram renovados ainda. Então, você tem as informações de contas a receber, contas recebidas, contas a pagar, contas pagas,
né, contratos que estão vencendo no dia de hoje, portanto, o pessoal, né, precisa saber para poder estar entrando em contato com os clientes, para saber se eles vão fazer uma renovação ou não, né, e os contratos que ainda não foram renovados, aí precisa verificar o porquê que ainda não foram renovados. Então, sempre que entra no sistema, essa tela é aberta, dependendo da senha. Todo o acesso no sistema, ele é definido por senha. Então, se o cliente tiver acesso, ele consegue verificar essas informações aqui, tá? O sistema, ele é bem tranquilo para estar utilizando. Ele tem os menus aqui, os menus de acesso, que são os itens mais utilizados dentro do sistema. O cadastro de clientes, cadastro de obras, equipamentos, contratos, orçamentos, notas fiscais e a parte financeira, que é de receitas e despesas, tá? Na parte de cadastros, né, a gente tem outros cadastros aqui também, né, como fornecedores, que são utilizados na parte de despesas, né, a parte de vendedor. Então, todas essas informações, todos esses cadastros, você tem aqui na parte de cadastros. Na parte de vendas, você vai ter a parte, né, que são os contratos, os orçamentos, orçamento de manutenção, orçamento de furo, caso a sua empresa utilize, tá? Nós temos também a parte de eventos, onde nós temos o quê? As devoluções parciais, a substituição de equipamentos, liberação de equipamentos que estão em manutenção. Você pode ter acesso às ordens de serviço que você já emitiu, as ordens de serviço própria, onde você pode gerar uma ordem de serviço independente do contrato. Nós temos o módulo de manutenção, tá? Esse é um módulo aqui que é um módulo novo que a gente implementou já em alguns clientes. Nós temos a parte de consulta de patrimônios, de contas a receber e contas a pagar. Tem a parte de faturamento, onde você pode gerar um faturamento de vários contratos, gerando uma fatura só, ou fazer por medição. Então, essa parte aqui, ela dá todos esses recursos aqui para você conseguir fazer uma fatura de 2 ou 3 contratos por medição ou contrato cheio. Tem a parte financeira também, né, do contas a receber, contas a pagar, emissão de recibo, painel do empresário, avisos financeiros. E tem a parte de relatórios aqui, tá? Eu vou estar mostrando aqui o cadastro de clientes. O cadastro de clientes, vocês vão ver aqui, é bem tranquilo para você trabalhar. Você tem essas informações que você, né, dos seus dados do seu cliente aqui. Ele sempre faz a consistência se o CNPJ é verdadeiro, se o CPF é verdadeiro, tá? Você consegue pesquisar o CEP, o endereço pelo CEP, consegue pesquisar dados do cliente pelo CNPJ, isso aqui também é importante. E ele sempre vai ter aqui os botões à sua direita, né, para você pesquisar, para você poder gravar, criar um novo registro. Então, é bem simples de você estar aprendendo. Aqui na parte do cadastro de clientes, tem uma abinha bem interessante, a abinha do financeiro. Caso esse cliente tenha alguma informação, por exemplo, tenha algum lançamento em aberto, na hora que você está pesquisando o cliente, você já consegue ver se ele tem algum lançamento em aberto. Por que ele não pagou. Então, você pode, aqui nesse momento, saber o histórico desse cliente em relação a receitas que não foram pagas. Tudo aqui o cadastro de obras. O cadastro de obras, por que nós temos o cadastro de obra? Um cliente, ele pode ter várias obras. Então, você fazendo o cadastro das obras, o sistema vai juntando as obras dele. Por exemplo, esse aqui é um cliente que tem várias obras. Então, quando você vai gerar um contrato para esse cliente, o sistema consegue trazer todas as obras dele. Então, você pode escolher aquela obra. Caso o cliente não tenha nenhuma obra cadastrada, mesmo assim, no contrato, ao gerar o contrato, tem um botãozinho onde você pode cadastrar a obra na hora. Então, você não precisa sair daquela tela para depois voltar, cadastrar a obra e depois voltar. Você já pode cadastrar a obra dentro do próprio contrato. Tá bom? Nós temos a parte de equipamentos. Esse aqui é um cadastro fundamental dentro do sistema.
Então, aqui seriam cadastrados todos os equipamentos da empresa e de uma forma que tem que ter, por exemplo, tem duas diferenças aqui na hora de cadastrar. Equipamentos onde você tem diversos patrimônios, você precisa cadastrar os patrimônios, que são a numeração daquele equipamento, certo? E essa numeração, ela se refere ao número que vai ser locado para um determinado cliente. Ok? Então, toda vez que você cadastra um equipamento, você precisa indicar qual é o patrimônio que vai ser locado. Toda vez que faz um contrato, você precisa indicar qual é o patrimônio. Tá? Aqui nós temos os valores de locação, então você pode gerar uma lista de preços. Conforme você gera, por exemplo, se você vai locar esse equipamento para 15 dias, o sistema já vai trazer o valor dele aqui, lá na hora de fazer o orçamento. Aliás, na hora de fazer o contrato. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que não está muito ambientada, né, com o sistema e tudo mais, mas você não corre o risco dela lançar valores errados, porque conforme o prazo que ela está sendo locado, o sistema já traz os valores. Ele traz os valores, se o equipamento tiver acessórios, ele já traz os acessórios, então ele já consegue trazer as informações referente aos acessórios daquele equipamento e já insere no contrato automaticamente. Tá? E a parte de patrimônio, o sistema consegue controlar patrimônio a patrimônio. Se aquele patrimônio estiver locado, ele vai aparecer aqui, ó, com o cliente. Ele indica em qual contrato que ele se encontra, qual o pedido e qual cliente ele se encontra. Então, esse equipamento, ele não vai aparecer, por exemplo, se você for fazer uma locação, ele não vai aparecer para ser locado, por quê? Porque ele está já locado, já, né? Quando ele volta do contrato, quando encerra-se o contrato, esse equipamento fica liberado para ser locado novamente. Tá? Nós temos a opção de equipamentos e nós temos o cadastro de acessórios de equipamentos. O acessório de equipamento é um cadastro simples também, onde você cadastra os acessórios, né, como ponteiro, né, alguns acessórios padrões que tenha dentro do sistema. É o par de disco, adaptador, afiação de faca, então tem alguns aqui que são os acessórios. O cadastro aqui de contratos, ele é o centro nervoso do sistema. Ele que gera a maioria das informações para o sistema. Então, eu vou aqui carregar um lançamento aqui. Ele vai ter o cliente, os dados do cliente, como endereço, bairro, cidade. Ele vai ter a obra, caso esse cliente tenha várias obras, aqui ele já mostra as obras referentes àquele cliente. Você vai ter o vendedor, o início do contrato, de quando iniciou o contrato, o horário, caso você queira colocar o horário geralmente o pessoal informa quando é um contrato de 1 dia, 2 dias, então eles colocam o horário para indicar, ó, você está pegando na parte da manhã, você precisa me entregar na parte da manhã, tá? Os dias de contrato, e quando você informa os dias de contrato, o sistema já calcula o vencimento da locação. Esse vencimento da locação aqui, ele não pode ser alterado aqui, então ele sempre vai ser calculado pelos dias de locação. E ao gravar o pedido, o sistema gera a numeração de contrato. Então essa numeração de contrato, ela pode ser configurada dentro do sistema para que você não perca a sua numeração de contrato e você tenha essa numeração, né, coerente com a numeração de contrato que você já tem aí. Importante, no contrato aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, eu tenho o 02. Isso aqui significa o seguinte, esse contrato foi renovado, então aqui em cima está marcado renovação. O contrato, quando ele é renovado, ele vai mudando a numeração dele. Então, por exemplo, esse 13674, ele já foi renovado 2 vezes.
Se ele for renovado o mês que vem, ele vai ser 0,3, 0,4 e assim por diante, de acordo com as renovações. E toda vez que você gera uma renovação, o sistema gera um novo pedido com aquele mesmo número de contrato. E isso permite que você faça o faturamento, que você gere a fatura novamente para aquele cliente. Então, por exemplo, você locou o equipamento para o seu cliente, ele vai ficar 6 meses na obra, certo? Então, é feito o pedido de locação com o contrato 01, e você gera a fatura, pode gerar no início quando você gera o contrato, ou você pode gerar no final do mês. Gerou a fatura, o seu cliente vai efetuar o pagamento daquela fatura e ele vai vencer, por exemplo, nesse caso aqui, no dia 23/4. Chegou dia 23/4, o cliente vai continuar com o equipamento. Então, é feita uma renovação desse contrato. Tem aqui o botãozinho aqui, renovar. Você clica no botãozinho renovar, indica aqui, né, que vai começar, por exemplo, no dia 23 aqui, vou colocar no dia 25. E que ele vai ser renovado por 30 dias. Então, você confirma a renovação. Confirmou a renovação, o sistema gera um novo pedido, certo? E esse pedido, ele não vai estar faturado, né? Ele vem com a opção de você faturar esse contrato novamente. Isso por quê? Isso possibilita com que você gere novamente uma fatura para esse cliente, certo? Ó, você vai vir aqui, ele tem os equipamentos, e ele vai estar com o número de fatura 03, tá vendo? O contrato, desculpa, 03. E ele vem como não faturado, ele não tem fatura, não tem numeração de fatura aqui, tá? E ele tem aqui um outro número de pedido, certo? Isso aqui, toda vez que é feita uma renovação, certo? Ele vai gerar um novo período. E aí você te possibilita de gerar uma nova fatura para aquele cliente e fazer uma nova cobrança dele. Tá? Todo contrato, ele tem aqui as opções de gerar, não sei se vocês estão vendo aqui no meu notebook um pouco pequeno a tela, na parte de baixo aqui eu tenho o termo de entrega, tenho o termo de retira, tenho o contrato. Uhum. Então, toda vez que eu gero um contrato, eu posso gerar um termo de entrega, posso gerar um termo de retira e posso gerar o contrato. O contrato, a gente tem ele dentro do sistema com as cláusulas, tá? Deixa eu até ver uma coisa aqui. Com as cláusulas referente ao cliente, né, à empresa, e isso aí pode ser alterado de acordo com a necessidade, tá? Isso é importante também. As cláusulas, elas são configuradas dentro do próprio sistema. Então, se você tem as cláusulas do teu contrato, você pode inserir dentro do sistema e gerar o seu contrato. Tá? Sim. Aqui nós temos o termo de entrega. Então, toda vez que o pessoal está indo, né, vai na obra, então eles levam o termo de entrega. Então, esse termo de entrega consta os equipamentos que estão naquele termo lá. O pessoal na obra vai assinar, efetua, né, faz a assinatura, e esse documento volta para a empresa. Isso para entrega, para termo de retira também. É a mesma coisa, eles são idênticos, né, só troca a discriminação entre entrega e retira. E tem o contrato, que é o contrato do cliente. Então, aqui, ó, ele pediu exatamente da forma que ele já tem um formato, tá vendo? Uhum. A gente não utiliza esse formato, mas eles têm esse formato, então a gente ajustou de acordo com a necessidade deles, tá vendo? Feito de acordo com a necessidade que eles passaram pra gente. Uhum. Tem os outros clientes que pedem diferente, e a gente ajusta de acordo com a necessidade do cliente. Tá? Tá bom. Aqui, voltando ao contrato, né, nós temos também a parte de encerramento do contrato. Então, toda vez que você encerra um contrato,
o encerrar o contrato, ele libera os equipamentos para que eles sejam locados novamente, tá? Então, toda vez o cliente devolveu, né, entregou o material, é feita a devolução, né, e o contrato ele precisa ser encerrado. Toda vez que você gera uma fatura, então, por exemplo, um contrato que foi faturado, tá vendo aqui em cima, nós temos aqui, ó, inclusive ele marca, isso aqui é uma alteração nova que os clientes pediram, aqui mesmo ele já gerou a fatura e tudo mais, e quando você entra no contrato, o sistema informa se aquele contrato já foi recebido ou não. Tá vendo? Ele coloca lá fatura a receber, e aí ele marca em vermelho. Se aquela fatura foi recebida, não sei se tem alguma aqui de teste, ele vai marcar, ele vai deixar em verde. Se está em branco, porque não foi faturado ainda, certo? Certo. E se ele está em vermelho, é porque foi gerada a fatura e essa fatura não foi recebida ainda. Tá. Então, nós temos essas duas situações aqui. Gerou uma fatura, o sistema gera um contas a receber. E esse lançamento, ele vai para o financeiro. Então, por exemplo, você está numa empresa onde uma das pessoas, de repente, quer dar uma desperto, ele quer gerar um contrato, e esse contrato, ele gera o contrato, e ele quer excluir, gera a fatura, entrega para o cliente, e depois ele quer excluir o contrato. Só que é o seguinte, isso aí já gerou um financeiro. Então, se ele fizer isso de alguma forma, esse valor vai estar no financeiro. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é amarrado. Ele pode até excluir o contrato. Quando é feita uma exclusão de contrato, esse contrato, na realidade, ele não some. Ele não desaparece do sistema. Ele fica marcado como excluído, só que ele fica dentro da base de dados. Ou seja, você consegue auditar depois, né, se houver alguma necessidade de auditoria nesse caso aí. Tá. Tá? Nós implementamos isso para evitar desvio de equipamento, tá? Ah, entendi. E a gente já viu isso em algumas situações em alguns clientes com outros sistemas, onde já ocorreu esse tipo de situação. Então, a gente fez essas amarrações para não ocorrer mesmo. Tá. Então, a fatura eu já consigo emitir por aí. O boleto também tem alguma coisa que a gente consiga incluir para fazer a emissão do boleto ou não? Sim, o boleto, na realidade, a gente precisa estar implementando de acordo com o banco que você trabalha. Tá, que aí pede a carteira, aquelas coisas. Isso, para poder implementar dentro do sistema. Aí, depois que você gera... Alô? Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Tô sim. Depois que você gera a fatura, ele te dá a opção de você gerar boleto. Ah, entendi. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando nessa parte de contrato, a gente aqui trabalha... Depois eu tenho que voltar numa coisa que eu vi ali só para tirar uma dúvida. A gente trabalha com dois tipos de locação, né? A gente aluga essas coisas mais comuns, que são andaimes, betoneira, martelete, que aí são contratos de 3, 7, 15, 30 dias. Certo. E a gente também fornece muito material específico, que é o andaime multidirecional e andaime tubo equipado, que é aquele tubo braçadeira, para a indústria, algumas obras e também parte de escoramento. E essas cobranças a gente faz por medição. Então, teoricamente, são cobranças diárias. A gente pega o mês cheio, do dia 1 ao dia 30, e no dia 31, ou no dia 1º, a gente fecha o mês anterior. Então, se o cliente pegou o material, que às vezes a gente manda para a indústria, então saem 2 carretas de material, sai uma carreta e um caminhão-truque. Então, vamos supor que sai um caminhão no dia 1º e outro caminhão só no dia 10, então eu tenho que fazer uma medição por entrega não, assim, por data, como se fosse uma medição mesmo. Por medição. Por medição, por período, exatamente. É o período que aquele equipamento ficou na obra. Exatamente. Vamos supor, do dia 1, que foi a primeira entrega, até o dia 30, ele ficou com X de material, que dá X valor. Do dia 12, que foi a segunda entrega, até o dia 30, dá X valor, A mais B dá o valor da medição. O sistema de vocês fazem isso. É exatamente isso aqui, ó.
Eu tenho até uma de um fornecedor nosso, que a gente pega bastante coisa sublocada com essas locadoras grandes. Eu tenho até realmente uma medição do jeito que a gente precisa, porque a gente está fazendo muito manual aqui desde que a gente tem 3 anos que a gente faz manual, e a gente já está se perdendo muito. Então acaba que às vezes a gente erra no faturamento, fatura mais, fatura menos, e fica aquela briga. Então, se a gente tem uma medição exata, a quantidade de material, o valor real, o cliente não questiona, entendeu? Entendi. É exatamente isso que a gente tem no sistema. Então, você pode escolher o cliente, né? Então, As obras dele, se ele tiver várias obras. Então, você consegue escolher o cliente, as obras dele, o período, né, que você quer. E quando você traz os contratos... Deixa eu pegar esse cara aqui. Elohim. Então, quando você traz os contratos dele, ó, por exemplo, se você não escolher a obra aqui, né? Ó, ele vai trazer aqui todos os contratos dele, certo? certo. Tá? Por exemplo, tem 3 ou 4 contratos. Você pode marcar o contrato, você pode pedir para ele calcular por medição, aí ele vai fazer a medição, ou você pode marcar para ele fazer com não por medição, mas sim por contrato cheio. Então, a medição, ela serve exatamente para isso, para você ter os cálculos, né? Você pode calcular por medição ou contrato cheio. Tem as duas opções. E tem uma coisa interessante aqui, que você pode visualizar, porque a gente tem cliente nosso que ele quer ver a fatura primeiro, ele tem que mandar a fatura primeiro para o cara aprovar, para depois ele gerar a fatura. Entendi. Então, você tem que gerar uma visualização, vai lá como não com a marca d'água, né, indicando que não é a fatura. Ele manda para o cliente aprova, aí depois ele gera a fatura. Ah, legal. Que é isso que a gente precisa saber o saldo do que tem. Aí ele fala assim, não, putz, tá certo. O que você está fazendo tá certo. Então eu aprovo, porque senão o que acontecia antes, né? Ele gerava a fatura, chegava lá, dava divergência. Aí nessas divergências o cara não pagava. Sim. Então, aí foi criada essa situação desse visualizar. Então, ele visualiza o contrato, visualiza a fatura e depois ele aprova, libera, né? Aí o cara gera a fatura. Entendi. Tá? Ele entra novamente e gera a fatura. Sobre o contrato, você tem mais alguma dúvida? Não, acho que não. Eu só queria ver se tinha algum modelo de fatura para a gente dar uma olhada, ver a cara dele, né? Saber como que é. A Carol já até chegou aqui, também tá vendo já. Já tá participando, né? Essa aqui, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Nós temos as devoluções parciais. Então, o que é devolução parcial? Quando o seu cliente devolve uma parte dos equipamentos, então você tem como fazer a devolução de algum item, certo? Então você consegue, por exemplo, ele locou o equipamento no dia 10, chegou dia 20, ele quer fazer a devolução de um dos equipamentos, então ele não está encerrando o contrato, ele está devolvendo só um dos itens, então você pode fazer uma retirada desse equipamento, tá? Devolução parcial, nós temos substituição de equipamentos. A substituição de equipamento geralmente ocorre quando o equipamento, por exemplo, chegou na obra, apresentou algum problema, então você consegue fazer a substituição desse equipamento. Tá? Importante, o sistema, você pode gerar a substituição e depois efetivar, porque muitas vezes ele faz a substituição, gera a substituição, chega lá,
o equipamento é o outro. Então, para que não tenha problema, ele só efetiva depois que volta mesmo da obra, assinado, e aí sim entra no sistema e faz a efetivação. Tá? Isso aqui é muito utilizado nessa situação. Liberação de equipamentos, são equipamentos que ficam, né, que estão em manutenção interna. Então, quando o equipamento volta, se você quiser colocar ele em manutenção, você consegue fazer isso. Então, você coloca ele em manutenção, e quando ele está em manutenção, ele não fica disponível para ser locado. Então, por isso ele precisa ser liberado. Então, você entra nessa parte aqui, libera o equipamento, e aí sim ele pode ser locado. Caso contrário, ele nem aparece lá para ser locado. Tá? Nós temos furos. Os furos são aquela parte de furos de laje, né? Isso a gente tem. Vocês têm? Tem. Legal, cara. Então a gente tem contrato para furos. Você tem o cadastro, você pode fazer o cadastro dos furos que você trabalha, né? Furo em concreto de 22 milímetros, o valor dele, certo? Isso aqui, geralmente, é feito o quê? Né, R$40, você multiplica, né, Pelos centímetros. pelos centímetros que você vai estar fazendo no local. Tá? Então, ele tem o contrato, ele gera contrato, gera tudo. Legal. Que é a parte de orçamento de furos. Tá? Nós temos a parte de consulta aqui, você pode consultar patrimônios, pode consultar contas a receber, contas a pagar. Isso aqui é uma coisa que ajuda no dia a dia, né? Por exemplo, principalmente para quem está trabalhando na parte, né, financeira e na parte gerencial aí do sistema aí, né? Então vocês têm as informações do que está em aberto. Aqui são base de teste, tá? Então aparecem uns valores meio exorbitantes aí, né? Tá bom. Legal. Tá? Aí apareceu aqui, né, o valor que você tem para receber naquele período que você desejar. E isso tanto para contas a receber como contas a pagar também, tá? Isso aqui também ele trabalha da mesma forma. Vocês trabalham vocês emitem nota fiscal, nota ADANF ou não? Sim, a gente emite tanto, às vezes, quando aparece alguma venda, quanto nota de remessa, né? Isso. Então, o sistema também tem essa parte, ele emite a parte de notas fiscais. Para isso, a gente precisa do certificado digital de vocês, a gente precisa do A1, tá? Que é o certificado digital. Através dele, a gente faz o cadastro na nossa base de notas, né? Que ela é online. E aí você consegue já emitir notas fiscais. Aí você só precisa indicar para a gente qual foi a última nota, né? Aí esse processo é bem rápido. Tá bom. Tá? Nós temos aqui a parte financeira, né? Que tem contas a pagar, receber aqui que eu falei, né? Contas a pagar e contas a receber. Aqui. Né? Controle de cheques emitidos. Isso aqui muita gente já nem usa mais, porque cheque ninguém mais recebe, né? Hoje em dia tá difícil. Nós temos aquele aviso financeiro, né, que eu tinha mostrado no início, e nós temos o painel do empresário também. Esse painel do empresário aqui, ele tem esse layout aqui, tá vendo? Aqui em cima, ele vai te mostrar todas as locações que foram feitas no dia de hoje, total de renovações, total de manutenções, total de furos, e ele vai dar um total geral para você. Ele vai informar quantos equipamentos foram locados, quantos equipamentos foram realocados, ele vai te totalizar o contas a pagar, contas a receber, e em cima disso ele calcula o ticket médio. O ticket médio, na realidade, é baseado no total de vendas, né, em cima dos equipamentos locados. Ele te mostra o ticket médio naquele dia. Na parte de baixo aqui, como eu tenho movimentação no ano anterior, então ele consegue mostrar o ano anterior e o ano atual. E aí ele consegue fazer uma comparação se minhas vendas aumentaram ou diminuíram. Entendeu?
Então ele consegue mostrar e faz um comparativo aqui. E aqui ele faz um outro comparativo de vendas aqui. Isso aqui, ó, tá vendo essa provisão aqui embaixo aqui? Tô sim. Ó, nós temos vendas, as vendas do mês, nós temos despesas do mês, e um cliente nosso parceiro, que já há muito tempo trabalha com a gente, ele pediu essa alteração aqui, ó. Provisão. Por quê? Ele quer olhar o painel aqui e saber quanto que ele já gastou. Quanto que ele já vai gastar, desculpa. Independente se ele já pagou ou não. Entendeu? Então, o sistema consegue pegar para frente aqui e mostrar para ele. Porque aqui em cima é tudo que foi realizado, vendas e despesas, tá vendo? Despesas realizadas, ou seja, que já foram pagas. Aqui embaixo são despesas lançadas. Então ele consegue ver, ó, então em agosto eu tenho 100 mil para pagar. Então eu tenho 100 mil para pagar, eu consigo fazer algum lançamento para esse mês, provisionar alguma coisa para esse mês. Então ele consegue ter essa ideia. Então ele solicitou essa alteração para a gente e a gente implementou para ele. Tá? Tá. Então, sempre que surge alguma coisa interessante, a gente consegue implementar no sistema e estar passando para todos os clientes, né? No caso. No caso aí, é um fluxo de caixa projetado, tá bom? Exatamente. As duas primeiras linhas é o realizado, com a terceira ele se torna o projetado. É, o futuro. Exatamente. Foi uma forma que ele achou interessante, a gente entendeu a ideia também e achou interessante passar para todo mundo. Fica legal mesmo. Tá. E aqui, então, no financeiro, né, o contas a pagar e o contas a receber que você tem aqui, então toda vez que é importante entender esse processo, toda vez que você gera uma fatura, ele vai gerar um contas a receber, ou uma receita, certo? Certo. Estou clicando aqui, essa tela de receita, receita de despesas, elas são idênticas, né? O que muda, né, é o que é, se é uma despesa ou uma receita. Quando você abre a tela, ele já dá um demonstrativo do que você tem para receber no dia de hoje, do que você tem para receber amanhã. Então, ele mostra os lançamentos aqui, tá? Se de repente você quiser alterar algum deles aqui, por exemplo, esse cara aqui me pagou, eu posso clicar aqui e carregar as informações aqui, tá vendo? Então, nesse cara ele já me pagou, ele me pagou hoje, ele me pagou em Pix, tá? E o valor foi R$275. Então, eu consigo gerar essa informação. E aí ele fica como recebido, tá vendo? Entendi. Então, isso aqui é importante para quem? Para as pessoas que ficam no financeiro. O financeiro precisa sempre ir dando a baixa do que foi recebido, tá? O sistema também tem uma parte que você pode, por exemplo, eu faço muita venda a balcão, eu recebo na hora. Então você pode marcar lá que se for à vista, o sistema já lança no financeiro já como recebido. Se for à vista, né? O cara pagou em dinheiro, por exemplo. Então, o sistema já lança recebido aqui para que o cara não precise entrar no financeiro e fazer a baixa. Mas tem cliente que não gosta disso, por quê? Porque ele quer fazer a baixa, né? Para saber que ele recebeu mesmo, para evitar qualquer tipo de fraude por parte dos funcionários. Entendi. Então, nós temos aqui... E toda essa parte, vamos supor, o financeiro, que seria a Carol, ela poderia ter na senha dela, só ela ter acesso a isso. E a parte do comercial não precisaria ter nada de conseguir acessar essa parte. Isso, se a senha não tiver acesso, ele já bate aqui, ele não deixa nem abrir, ele fala assim... Dá um acesso negado. Acesso negado, né? Verifique com o responsável do sistema. Então ele bate ali e já nem abre. Entendi. A gente consegue colocar lá, o pessoal do comercial só vai ter a parte de orçamento, contrato e nota fiscal. Exatamente. Aqui, ó, configuração de acessos, né? Pessoal, aqui, ó, você pode escolher o que ele vai fazer, tá vendo? Então ele pode fazer devolução, ele pode fazer venda.
ó, no financeiro, essa menina aqui, Natália, né? Aham. Ela não pode acessar o contas a receber nem o contas a pagar, tá vendo? Tá, entendi. Nem painel do empresário, ó, Uhum. nem nada. Então, ela não pode ver esse relatório. Então, você só desmarca. O que tiver marcado, ela pode ver. Tá, entendi. Então, aí funciona dessa forma. Tá? Ele é bem simples para você poder fazer as configurações. Ele aqui tem os relatórios gerenciais, relatórios de receitas, despesas e a parte de relatórios de manutenção. Os relatórios gerenciais, né, tem vários relatórios, contratos emitidos, contratos por vencimento, contratos por cliente, contratos encerrados. Tem esse aqui, ó, contratos não faturados. Por que tem esse relatório? Porque toda vez que um contrato não é faturado, significa que ele não gerou contas a receber para você. Ou alguém comeu bola, alguém, né, esqueceu. Então, esses relatórios são importantes para isso, para você saber, ó, tem contrato que não foi faturado. E ele faz um resumo para a gente do que está acontecendo, né? Exatamente. Então, você consegue pegar, né, saber ter aquela informação, ó, o contrato não foi faturado e quem gerou esse contrato? Tem o nome da pessoa que gerou o contrato. Ó, fulano, não foi gerado fatura. Então, você consegue saber essas informações. Tem curva ABC de cliente, né, aqueles clientes que mais compram, curva ABC de equipamentos, que são os equipamentos mais locados, tem estoque valorizado, tem equipamentos locados, equipamentos locados por cliente. Isso aqui, geralmente, o pessoal pede porque está acontecendo alguma coisa na obra. Por exemplo, putz, o cara quer saber, quais equipamentos né, que estão comigo. Sim. Então, você consegue tirar esse relatório. Geralmente, é essa situação, entendeu? Porque o cara lá, o cara da obra já nem sabe mais o que ele pegou com você, nem sabe que já está com ele lá. Então, tem vários relatórios que dão essas informações. Tem, pensando na parte de contabilidade, tem a relação de faturas. A relação de faturas é a relação das faturas que você emitiu que vão para a contabilidade. Tá. Então, porque como vocês não emitem nota fiscal, vocês emitem a fatura. Exatamente. Então, a fatura é a sua nota fiscal, é baseado nessas informações que o seu contador vai gerar os impostos para vocês. Tá, isso é um acesso que ele pode ter ou a gente consegue baixar tudo isso e mandar para ele? Geralmente o pessoal gera a relação, salva em PDF e manda para o cliente, para o contador. Tá? Nota fiscal. Nota fiscal, o processo é diferente. Por exemplo, toda vez que você tiver nota fiscal mesmo, DANF, a gente tem o nosso portal das notas, né? Então, geralmente, o que eu faço? Eu pego o e-mail do seu contador e o e-mail de vocês. Então, até o dia 5, a gente iniciou o mês seguinte, né? Se tiver alguma nota, a gente baixa do nosso servidor e manda pro seu contador com cópia para você. Com relatório, XMLs e XMLs. Ah, legal. Tá? Já é feito do nosso servidor mesmo. Na hora que baixa, ele já traz tudo completo, né, com todas essas informações, e aí a gente manda pro contador. Tá? Nós temos os relatórios de receitas, aí aqui você vai ter também vários relatórios de contas a receber, contas a pagar, contas recebidas, a receber por cliente. Então, tem vários relatórios aqui que você pode tá utilizando aqui para gerenciar a tua empresa. Uma coisa que eu não falei, né, na parte de despesas aqui, aí você vai ver que a tela é bem parecida, igualzinha, né, de receitas, como eu tinha comentado. Uma coisa interessante aqui que nós temos, quando você está lançando uma despesa,
você pode replicar o lançamento. Então, por exemplo, se você estiver lançando os seus aluguéis, eu pago o aluguel aqui do galpão. Então, você pode fazer um lançamento e replicar esse lançamento várias vezes. Você clica aqui no replicar, né? Então, por exemplo, eu quero replicar, né, 12 vezes aqui. Então, aí eu clico no replicar aqui. Ele gera, né, os valores aqui e tudo mais. Ele tem vencimento fixo e vencimento variável. O vencimento fixo significa o seguinte, aqui eu estou pegando o vencimento, tá vendo? Ele está pegando baseado nessa data, 28/3. Então ele vai fazer 28/3, 28/4, todas no mesmo dia, certo? O vencimento variável significa que ele vai somar 30 dias, então vai dar diferenças, né? Quando o mês é de 31, né? Quando ele soma 30 dia a menos, e assim por diante. Então, como a gente tem essas duas situações, já foi implementado no sistema há muito tempo. Então, aqui você gera, né, uma determinada quantidade aqui, né, de lançamentos, né? Aqui, né? Gerou. Aí você só vai gravar. Né? Aí pronto, você já está com os lançamentos feitos. E o interessante aqui também, você pode, depois de lançado, você pode alterar os lançamentos também, tá? Entendeu? Você pode clonar um lançamento, tá vendo aqui o clonar? Aqui é do lado, aqui, ó, clonar. Ou seja, você tem um lançamento na tela, você quer clonar aquele lançamento. Eu vou clonar. Então, ele vai copiar os lançamentos aqui, os mesmos dados, para você poder lançar. O botãozinho aqui do lado direito, aqui, ó, clonar lançamento. Tá? Então, esses controles financeiros, tanto para contas a receber e contas a pagar, é muito importante serem lançados no sistema para que você possa depois ter resultados reais da sua empresa, né? Baseados nas suas vendas, nas suas contas pagas e recebidas. Por isso que é importante gerar a fatura e depois fazer a baixa da fatura, né? Sendo que você recebeu aquele valor.